Graça e paz, igreja, e um bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando nesse momento, onde nós estamos iniciando a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, e dando continuidade aos nossos estudos, que a gente sabe que nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, a história da igreja. Vamos iniciar orando, buscando do Senhor a orientação e a sabedoria para que possamos estudar mais alguns capítulos deste livro maravilhoso para a nossa igreja, para as nossas vidas nos dias de hoje. Oremos. Eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te agradecemos, Pai, por este dia, por mais uma vez estarmos reunidos como igreja, buscando, Pai, aprender mais de Ti. Trabalha, Pai, em nossas mentes, para que possamos aprender, absorvendo assim tudo aquilo que Tu queres falar a nós nesta manhã. Te pedimos, Pai, a Tua orientação para que a todos quantos estão acompanhando, assistindo essa transmissão da EBD, que possam se encher do Teu Espírito Santo e assim, Pai, discernir tudo aquilo que venhamos a falar, que venhamos a meditar na Tua Palavra. Continua nos abençoando, derramando as Tuas bênçãos, derramando bênçãos de saúde sobre a vida de todo o Teu povo e que os nossos familiares também sejam alcançados com esta bênção. Pai de amor, te pedimos que Tu nos mostres sempre que devemos estar aos Teus pés, te buscando, glorificando o Teu nome, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E amando a Ti, Pai, e sabendo que estamos dentro do Teu imenso amor revelado em Jesus Cristo, o qual, Pai, morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Esta é a maior recompensa para nós em Te servir, é termos a certeza da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Recebe nosso louvor, a nossa adoração em forma de oração e também na leitura da Tua Palavra. Muito obrigado. Continua conosco, nos abençoando, em nome de Jesus, o nosso Senhor e eterno Salvador. Amém. Bem, irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos, relembrando, sempre como nós fazemos, relembrando um pouco do estudo passado. Só que dessa vez eu peguei aqui os esboços dos estudos anteriores. E a gente lembra aqui que nós estudamos, não é? O livro de Atos. O que é que o livro de Atos nos traz? Nos traz algo maravilhoso porque conta a história da igreja. Mais uma vez a gente está trazendo para memorizar, para que a gente possa não esquecer de que a igreja, ela tem o seu fundamento, ela tem a sua história firmada no livro de Atos. E o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, o evangelista Lucas, que na sua primeira obra ele escreve o Evangelho de Lucas, intitulado com seu nome, e depois ele escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. Este interessado a Teófilo. Por quê? Teófilo, sendo um homem de grande importância, ele diz a história também de que ele ajudou para que o livro fosse escrito, ou seja, não escrito, mas escrito por Lucas, mas fosse... me fugiu a memória agora, mas que o livro chegasse até as demais pessoas. Vai para a livraria, me fugiu agora a memória em que ele ajudou Teófilo. Mas ele foi de grande importância porque ele fez chegar esse livro, não é? No editorial, editando, sim, chegou a palavra, na editação do livro, não é? E assim cooperando, acho, financeiramente também, para que esse livro, esses escritos pudessem chegar às igrejas, pudessem chegar
àqueles que estavam pregando o evangelho, e assim a igreja toda pudesse conhecer um pouco de toda a trajetória de Jesus Cristo e o fundamento da sua igreja, de como aconteceu com a descida do Espírito Santo, não é, sobre eles. E lembrando que antes de subir ao céu, Jesus havia falado para os seus discípulos, dizendo o que iria acontecer, que eles ficassem em Jerusalém até ser revestidos pelo Espírito Santo, ser revestidos de poder. Por isso o tema central desses estudos nossos está baseado lá em Atos 1:8, onde diz, vamos ler aqui com os irmãos para que a gente possa estar bem preciso nessa leitura. Atos 1:8. Mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Este é o versículo base, não é, da igreja, porque faz menção da ação do Espírito Santo na vida daqueles que servem, aqueles que se dispõem a ser discípulo e também pregadores da palavra nos dias de hoje, aqueles que se colocam à disposição para propagar o evangelho. E essa é uma mensagem que é trazida a cada um de nós como igreja, que não fique só no aprender, mas que fique no ensinar. A igreja tem essa responsabilidade. No ide de Jesus, quando ele fala lá nos finais dos evangelhos, os 4 evangelhos, onde ele traz essa mensagem do ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as e ensinando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá no livro de Mateus, ele traz uma conotação onde ele mostra que estaria indo, mas que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estaria conosco através de quê? Do Espírito Santo que haveria de vir. E a descida do Espírito Santo, nós também estudamos, nós vimos que foi de uma forma extraordinária, onde eles viam como fosse línguas de fogo descendo sobre eles, onde eles foram batizados, de uma forma assim, como se fosse um batismo caindo sobre eles, e assim eles foram, falaram na sua própria língua, só que todos os demais que estavam ouvindo, que eram de lugares diferentes, estavam ouvindo na sua própria língua, o evangelho sendo ali pregado, o evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo como o Salvador, aquele Messias que havia de vir, que teria vindo pregado o evangelho das boas novas, dizendo que chegou até nós o evangelho, e agora a gente louva ao Senhor, porque nós também, esse evangelho chegou até nós, e nós agora somos estes discípulos, somos esses apóstolos, que temos a responsabilidade de levar a mensagem do evangelho para todos. Então nós vimos também no domingo passado, que relembramos assim, só um instante, esse foi uma das coisas que a gente viu, a importância de estarmos cientes do versículo-chave, que é o Atos 1:8, que a gente não possa esquecer, possamos memorizar. Eu estava aqui pensando que eu queria lembrar e me fugia a primeira palavra, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É algo extraordinário a gente entender de que, ter essa certeza de que o Espírito Santo desceu e desce sobre nós para nos envolver, para nos encorajar, para nos fazer falar do Evangelho com propriedade, com segurança. E é necessário que eu, você, que estamos aprendendo sobre a palavra de Deus, que possamos estar trabalhando isso em nós, de falar do amor de Deus, de falar para as pessoas sobre o Evangelho. E a gente viu sobre o propósito de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, vimos os temas principais que trouxeram até nós nesses estudos que fizemos.
Vimos também que Pedro e João, eles, ao começarem a pregar, não é? Eles foram trazidos até o Sinédrio para falar, para dizer por que eles estavam falando sobre Jesus. E o que incomodava mais eles, que chamavam até de seita, dizendo que era algo que vinha, que não falavam, que falavam mal da lei, de tudo, e que na realidade eles não aceitavam, era que Jesus era o Messias prometido lá no livro de Isaías. E Jesus era o Cordeiro, de que Jesus veio para salvar e que havia ressuscitado. E para eles isso não poderia estar sendo espalhado, mas o evangelho era espalhado por toda Jerusalém e o povo começou a crer, e o povo começou a glorificar a Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque agora eles tinham a certeza de que o Messias havia vindo para salvar o povo, mas que compreenderam que o reino desse Messias, o reino pregado por Jesus, era o reino espiritual, e não o reino que eles aguardavam que fosse, que viesse com espada, para assim libertar o povo de não mais, porque eles viam muito que eram tipo como escravos, porque estavam ali pagando os impostos, porque estavam ali obedecendo às leis do governador. Mas o que Jesus veio pregar foi que não é o reino deste mundo, era o reino eterno, não é? Era a volta para estar ao lado do Pai Celestial. Este era o reino que Jesus veio trazer e mostrar, e sendo mostrado através dos evangelhos, não é? Os evangelhos onde enfatiza muito o evangelho de Mateus, Lucas, Marcos, Lucas e João, e em algumas partes bem, não é, enfatizado, onde Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E também mostrado através do seu nascimento lá no livro de Mateus e de Lucas, onde traz uma conotação de que ele veio de uma forma onde foi adorado por reis, pastores, e assim todo um relato de que Jesus era o Filho de Deus, nascido por obra do Espírito Santo. E a igreja precisa estar cada vez mais imbuída disso aí, trazer dentro de si essa história e mostrar às pessoas de que Jesus veio de uma forma especial e agora ele traz à igreja todo um aparato para que a igreja tenha segurança naquilo que venha a fazer. Vimos também no estudo passado, agora a gente vai relembrar um pouco do estudo passado, sobre os capítulos 6, 7 e 8, onde fala da prisão de Pedro e de João, as primeiras dificuldades da igreja, a eleição dos diáconos, não é? A gente viu por que foi que os diáconos foram, porque os discípulos viram a necessidade de eleger alguns homens para que pudessem cuidar da parte social da igreja, para que cuidasse dos problemas de partilha de bens, de procurar dar um assessoramento aos apóstolos, para que eles só se preocupassem em pregar a palavra, em estar prontos a pregar, a estar ali dando uma assistência espiritual à igreja. Quanto que o social, material, seria feito por esses homens que escolhidos para ajudar nesse início da igreja. Então foram escolhidos os diáconos, que a gente estudou no domingo passado, nesses capítulos. E também vimos a história de Estevão, o mártir, primeiro mártir cristão. Estevão, que tem uma história linda, contada mais ou menos em dois capítulos, mas que é reverenciado, é evidenciado em várias outras partes, onde mostra que Estevão foi um homem com ousadia, um homem que pregava o evangelho, era cheio do Espírito e que mostrava segurança em estar ali falando do evangelho, sendo perseguido,
e morto de uma forma apedrejado, mas ali glorificando a Deus e dizendo que Deus não imputasse àqueles seus algozes que o mataram, não imputasse este pecado, porque eles estavam ali imbuídos de outro sentimento e não enxergavam a mensagem de que Estevão estava falando de Jesus. Eles não aceitavam, não queriam crer que Jesus veio, que Jesus era real e que ele enfatizava a ressurreição de Cristo. Uma das coisas que eles não aceitavam, e muitos ainda não aceitam, é que Cristo ressuscitou dos mortos. E essa ressurreição, ela traz para nós uma base de que um dia acontecerá conosco, em que ressuscitaremos para estar com Ele na glória, para estar com Ele nas moradas celestiais prometidas, onde Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Está escrito lá em João 14. E para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a mensagem que Estevão pregava e aqueles homens não queriam crer. Mas a outra coisa também que nós vimos foi a primeira perseguição contra a igreja, não é? A igreja começou a ser perseguida de uma forma em que alguns cristãos amedrontados se escondiam para não serem pegos. E um personagem principal que a gente vai ver no estudo de hoje é justamente Saulo de Tarso, onde mostra aí que ele era um dos principais, onde a Bíblia mostra que ele era um dos principais perseguidores dos cristãos, perseguidor da igreja, até o ponto de pedir autorizações, cartas para poder perseguir os cristãos, para trazê-los presos e fazê-los encarcerar para que eles não mais pregassem o Evangelho de Jesus Cristo. Mas antes disso, a gente vai terminar de ler o capítulo 8, que a gente viu na semana passada, a gente deu início, não é? O Evangelho sendo pregado em Samaria, e a gente viu que a promessa dada era que eles não saíssem antes de receber o Espírito Santo lá de Jerusalém. E em recebendo, eles agora estavam recebendo o auxílio do Espírito Santo para poder pregar o Evangelho. Nós vemos aí de que os discípulos, os apóstolos, agora eles teriam essa segurança de estar pregando. Então eles começaram a pregar em Samaria também. E foi aí que estava Filipe, né? E vamos ver hoje a história de Filipe, não é? Um discípulo e apóstolo que tem a sua relevância nesse estudo, porque mostra que ele foi usado como instrumento, não é, de Deus para pregar o Evangelho a alguém que era vamos dizer assim, da parte mais rica naquela época, lá em Samaria. E ele diz o seguinte, a palavra em Atos, vamos iniciar no capítulo 8, do versículo 1. E também Saulo consentia na morte dele, que Saulo também foi um dos que incentivaram a que Estevão fosse morto, não é? E fez-se naquele dia, o versículo 1 ainda, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, todos foram dispersos para as terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Então os discípulos, a partir do momento que eles foram dispersos, onde eles foram, eles começaram a falar das maravilhas, do que era feito, dos milagres, de pessoas que eram curadas, de pessoas que eram libertas. E assim o Evangelho estava sendo espalhado, como diz o versículo, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra.
E assim sendo, essa perseguição feita por Saulo de Tarso ainda, todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, versículo 3. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Glória a Deus por isso, porque eles foram dispersos, era como se houvesse um consentimento de que acontecesse aquilo, e que eles foram dispersos para poder pregar o evangelho. É a questão do versículo de que Jesus deixou, ide por todo mundo. E esse ide consistia nisso também, em dispersar os irmãos da igreja para que eles pudessem, onde eles chegassem, eles contassem da maravilhosa graça de Deus alcançada em Jesus Cristo, de que ele havia ressuscitado e agora todo aquele que nele crer poderiam ter a certeza da vida eterna. Ressuscitarão naquele dia final, onde a igreja seria arrebatada e também glorificada no nome do Senhor Jesus Cristo. E descendo Filipe, versículo 5 do capítulo 8, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Nessa questão aí, meus amados irmãos, a gente fica se perguntando. Hoje se prega o evangelho, mas não se vê sinais. Não necessariamente esses sinais podem ser a olhos vistos, não é? Presencialmente. Mas esses sinais, eles acontecem espiritualmente, onde vidas estavam aprisionadas e são libertas. Onde vidas que estavam cheias de problemas na sua mente e hoje, ao conhecer o evangelho, na pregação do evangelho da igreja hoje, eles podem, ao ouvir que Jesus é a solução, que Jesus é a única esperança, eles começam a ser libertos. E sinais são esses de vidas transformadas no nome de Jesus. Esses sinais também é de pessoas que são curadas no nome de Jesus. Quantos dão testemunho de que foram curadas de doenças que até a medicina hoje ainda diz que não tem cura? Do câncer, da AIDS. Então era necessário crer na pessoa de Jesus. E a fé é que movimenta esses milagres, esses acontecimentos na vida da pessoa nos dias de hoje. Então é necessário que nós possamos estar anunciando Jesus, de que Ele é a única esperança, de que Ele é a verdade que liberta. E essa libertação não é só no contexto material, mas principalmente no contexto espiritual. É onde é o mais importante. Jesus disse que o mais importante é a salvação eterna, é o Espírito, e não a carne em si. E os propósitos de Deus na nossa vida é algo maravilhoso, porque a gente começa a entender de que o que se passa aqui são coisas passageiras, que efêmeras, que vão ficar. Mas o mais importante é a salvação. Por isso ele enfatizava dizendo, mais importante do que perdoar os pecados, mais importante do que a cura é o perdão dos pecados. Porque o que importa é a vida após a morte. O que importa é a certeza de salvação em Jesus Cristo. E diz no versículo 5, descendo Filipe, no capítulo 8, versículo 5, descendo Filipe a cidade de Samaria, eles pregavam o evangelho de Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados.
e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte da mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo já havia iludido com artes mágicas. Ou seja, este Simão, ele estava apresentando mágica. Aí vem agora Filipe, cheio de poder, para libertar, para fazer com que os aleijados fossem curados e andassem, os coxos fossem curados. E não mais uma mágica, mas algo real na vida das pessoas. Os endemoniados eram curados e os demônios saíam gritando em alta voz, mas as pessoas ficavam libertas no nome de Jesus, porque começavam agora a crer no poder do Evangelho. Mas como crescem em Filipe, versículo 12, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais de grande maravilha que se fazia, estava atônito, surpreso com o que acontecia. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, dentro de toda essa história aí da igreja, era mostrando realmente o que a essência do livro de Atos, a história da igreja, de como se deu a igreja primitiva e como os apóstolos pregavam com ousadia, cheio de poder do Espírito Santo. Mas vamos agora nos ater ao versículo 26 do capítulo 8. Fala Filipe e o eunuco etíope. E diz assim a palavra: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava, e assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Dando uma pausa aí, irmãos, nesse texto, esse versículo nos mostra, nos ensina que nós, como igreja hoje, somos os Filipes. Somos pessoas que temos o conhecimento da palavra de Deus e que precisamos ensinar muitos. Muitas pessoas leem a Bíblia e têm a Bíblia como um amuleto, como algo assim que leem, acham bonito, acham bom e ficam ali, como muitos mesmo em suas casas, abrem no Salmo 91 e acham que aquilo ali, a casa está protegida, porque tem lá aquela palavra onde diz que a casa que o Senhor, bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então esse salmo aí acham que a casa está protegida como algo feito um amuleto. Então essas pessoas precisam ler, precisam compreender a palavra. E é necessário que aqueles que pregam a Cristo, aqueles que têm o entendimento do Espírito Santo, eles possam ir ao encontro dessas pessoas e esclarecer
a Bíblia, esclarecer a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho na vida dessas pessoas. Muitos mesmo precisam ouvir da mensagem, precisam conhecer a verdade da mensagem da palavra de Deus, para que possam ser libertos. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E verdadeiramente é esse a essência da palavra. É esse o entendimento que cada um de nós temos da palavra de Deus e precisamos esclarecer para outros. Falar do Evangelho com clareza para outros. E Filipe, só um instante. E Filipe foi usado pelo Espírito Santo e levado ao local onde estava esse personagem aí, que era o eunuco etíope, não é? E dando continuidade à leitura que nós fizemos, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? Essa deve ser uma pergunta também que nós precisamos estar perguntando. Você lê a Bíblia? Você conhece? Você entende o que está escrito? Onde muitos leem, mas não compreendem, porque querem ler de uma forma como se estivesse lendo qualquer livro. Mas é preciso, como diz a palavra, que para entender espiritualmente a palavra de Deus é necessário que nós estejamos em espírito, não é? Para discernir a palavra de Deus. Então Filipe aí, ele começa agora a mostrar, versículo 31, e ele disse, o eunuco disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ou seja, falando agora da pessoa de Jesus, o profeta Isaías falava da pessoa de Jesus, como se contará, quem contaria a sua geração? Ou seja, como se daria a sua geração se o seu corpo foi tirado da terra, não é? Se a sua vida foi tirada da terra. Mas Filipe, eu creio que cheio do Espírito Santo, aí foi que abriu o espaço, a terra estava ali boa para ser germinada e falar de Jesus. Foi quando Filipe mostra para aquele eunuco de que foi na morte de Jesus que ele deu vida a todos. Foi na morte de Jesus que ele proclamou-se Senhor da morte e da vida, porque ele passou pela morte e agora, sendo ressuscitado, agora era o Senhor da vida, aquele que dá a vida, não é? Aí nós vemos a confirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que só a vida eterna em Jesus, só a vida eterna através do sacrifício de Cristo na cruz. E Filipe, no versículo 34, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio, glória a Deus, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho.
Ou seja, a mensagem do Evangelho foi pregada ali. Jubiloso, cheio de alegria, aquele homem já saiu dali, repleto no seu coração, de que agora ele conhecia Jesus, de que agora ele conhecia a mensagem do Messias que havia vindo para dar salvação. E sendo batizado, ele ficou cheio de alegria e continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, versículo 40, e indo passando, anunciando o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Nós vimos aí essa linda história de Filipe, esse momento em que nos ensina sobre a certeza de salvação para as pessoas, de mostrar através da palavra de Deus para muitas pessoas que precisam entender, compreender a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. E nós somos estes a quem Jesus diz: ide, pregar o evangelho, ide, se ajuntai a essas pessoas para falar do evangelho, para dizer-lhe de que está escrito, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Salvador. E nós precisamos estar cheios disso, cheios dessa palavra, para mostrar para as pessoas que nós somos a igreja do Senhor. Nesse momento nós vamos nos ater agora, tendo visto essa linda história de Filipe, vamos ater agora a história de Paulo, não é? A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Por isso que nós podemos assim lembrar de que Saulo, tendo um encontro com Jesus, Jesus o convida a pregar o evangelho. Jesus o convida a mostrar de que ele compreendeu que Jesus era o Messias. Ele compreendeu que Jesus era o enviado de Deus para a salvação de todos aqueles que criam nele. E também se inicia também na pessoa de Saulo, é que ele passara a ser o elo, não é? Juntamente com os apóstolos, agora seria o elo para pregar o evangelho aos gentios. E aí a gente começa a entender o sentido do Atos 1:8, até os confins da terra, ou seja, os gentios. E esses gentios chega, glória a Deus, chega até nós também, porque nós somos considerados gentios, porque nós não somos da linhagem judia, nós não somos judeus, mas nós somos gentios e agora co-herdeiros da promessa, porque aceitamos Jesus como nosso Salvador, não é? E a gente lembra, eu gostaria de lembrar os irmãos lá o versículo de João, no capítulo 1 de João, o versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por isso a mensagem do Evangelho foi chegada até nós. Por isso a mensagem do Evangelho chegou de uma forma extraordinária para nos ensinar, para nos mostrar o caminho para os céus, o caminho para a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. E agora, conhecendo um pouco sobre a história de Saulo, que a gente vai entender a sua convocação, como se deu isso, não é? E vejam aí no capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e disse, e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguma daquela seita, quer homens, quer mulheres, ou os condizes presos, me desculpe, quer homem, quer mulher, os conduzisse
presos a Jerusalém. Ou seja, ele pediu autorizações dos sumos sacerdotes para que chegasse na sinagoga. Quem é aqueles que encontrasse falando de Jesus, ele os prendiam e os conduziriam preso para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Esse é o versículo 3. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu o que lhe dizia, uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Nesse versículo nós vemos que ele viu a Jesus. Essa luz que ofuscou a ele cair até do cavalo, e ele levantando-se, ele olhou e viu na luz, ele viu a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Teve um encontro pessoal com Jesus, o qual Jesus disse: Por que me persegues? E tendo Jesus mostrado a ele que ele deveria, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, ele teria que voltar agora atrás. E que ele não mais ouvissem, não mais estivessem cumprindo as ordens que havia recebido para perseguir. Ele agora estava... Aí ele pergunta ao Senhor: O que queres que eu faça? E Jesus disse: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito tudo o que convém fazer. E os varões, eles pegaram agora Saulo, levantaram ele e o conduziram. Pegaram na sua mão e o conduziram, não é? Eles ouviram a voz, mas não viram a quem. Então era um particular de Saulo. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém. Guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ou seja, ele agora cego, né, estava sendo... Aí nós vemos que um homem que via tudo, que tinha todo aquele esplendor de força para perseguir os cristãos, agora estava altamente dependente. Dependendo de alguém para até se locomover. Então, muitas vezes na vida dos homens, de muitas pessoas que se acham que são alguma coisa, Deus pode fazer algo em que, para lhes mostrar de que não somos nada sem Ele, de que tudo está debaixo do seu poder, debaixo das suas mãos. E agora, na pessoa de Saulo, ele traz para nós isso, de que não adianta querermos ter aquele poder, que nós somos pessoas limitadas. E agora ele necessita de ser guiado pelos homens, pelos soldados que estavam com ele. E o guiaram o conduziram até Damasco. E diz o versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E o interessante é essa 3 dias ele passou ali sem ver, sem comer e sem beber. Foram 3 dias de plena conversa, creio assim, com Deus. E esses 3 dias e 3 noites nos faz lembrar a pessoa de Jonas, lá no ventre do peixe.
Passou 3 dias ali. Eu creio agora que na vida de Paulo também, de Saulo, estava acontecendo isso. De que ele agora estava conversando com Deus. Estava conversando com Jesus, orando. Por isso ele passou 3 dias sem comer e sem beber. Orando e jejuando, porque não sentia mais, não estava sentindo ali as necessidades do corpo. Mas agora estava se enchendo do Espírito. Versículo 10. E havia ainda mais com certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Mais um versículo que nos chama a atenção é que muitas vezes nós não estamos respondendo ao Senhor, dando a Ele a resposta que Ele precisa de nós. Quando Ele vem até nós através de sonho, de visão, e nós temos que responder: Eis-me aqui, Senhor. Foi assim com Samuel. Eli explicou a ele, quando o Senhor te falar, diz: Eis-me aqui, Senhor. E nós, eu, você, Igreja do Senhor, temos que estar atentos ao chamado do Senhor. Atentos para poder responder: Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Não é? Tem uma música muito bonita que fala: usa-me, Senhor, como farol, como flecha. Então, de uma maneira figurada, nós podemos ser muita coisa, mas precisamos estar à disposição do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas, porque um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então mostra a palavra de Deus e que Saulo agora estava orando, passando 3 dias e 3 noites. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos quantos invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus por isso. Saulo agora, diz o Senhor, que é um vaso escolhido. Pensemos nisso, irmão. Pensemos nas nossas vidas para que nós sejamos também, assim como Saulo, vasos escolhidos para levar o nome do Senhor a todos aqueles que precisam ouvir do Evangelho. Versículo agora do versículo 16. E eu lhes mostrarei quanto devem padecer pelo meu nome. Mais uma coisa aí, que ao seguir Jesus, ao estar pregando o Evangelho de Jesus, Jesus nos alerta nisso lá, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, tudo aquilo que nós venhamos a passar, a coisas que venham trazer sofrimento a nós, pelo que nós estamos pregando o Evangelho, Jesus disse: eu já venci por vocês. Não se preocupem, tenham bom ânimo, se alegrem em pregar a minha palavra, porque eu já venci. O que vier a ser, esta era a certeza, eu creio, que tinha Estevão. Ele creu verdadeiramente que Jesus já havia vencido por ele, de que ele estava ali como instrumento para pregar o Evangelho e para mostrar para o mundo de que só Jesus é o Senhor,
Só Jesus é o Salvador. Só Jesus é a solução para as nossas vidas, para o retorno a estar com Deus. E versículo 17 diz a palavra aí: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. A história mostra, o livro de Atos é um livro histórico, não é? Do Novo Testamento, onde mostra que todo o trajeto, toda a história da igreja está sendo revelada, está sendo escrito aqui neste livro de Atos e está sendo transmitido a nós. Então vejam que após ele ser curado, né, caiu como escamas dos seus olhos, ele foi batizado. É uma ordem de Jesus: ide, pregar o evangelho a toda a criatura, batizando-as. Por isso a ordenança do batismo que nós vivenciamos, que muitos irmãos vivenciaram há dias atrás, há um ano atrás, há mais de um ano atrás, trazendo agora uma nova vida em Cristo. Por quê? Porque esta ação mostra o morrer para o mundo e agora viver para Cristo. E Saulo foi batizado. E mostra aí de que ele agora, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Mas como perseguido? Porque ele estava falando, que ele falava antes, que era uma seita, de que não era verdade, de que Jesus era o Messias. Ele, após ter um encontro com Jesus, ele mostra agora que Jesus é real. Ele teve um encontro real com Cristo. E agora ele falava cheio de poder do Espírito Santo. E a gente vai ver essa parte onde ele ele torna-se perseguido. Porque muitos do que estavam querendo perseguir a igreja, matar os cristãos, agora entendem como é isso. Esse era um dos que a gente colocava ali a certeza de que iria matar os cristãos. Agora ele está pregando o evangelho também, mas ele começa a mostrar que ele teve um encontro com Cristo, de que ele agora era uma pessoa transformada. E tendo comido, versículo 19 do capítulo 9, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. A mensagem da igreja é pregar Jesus como Filho de Deus, como aquele que veio cumprir a missão de trazer o Evangelho para todos. O Evangelho das Boas Novas, de que Jesus é o Salvador. E vejamos aí, irmãos, que a história traz também de que Saulo, agora pregando o Evangelho, versículo 26 do capítulo 9. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos para todos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo, não é? Havia aquele certo temor, porque ele era um perseguidor da igreja. E a igreja conhecia, existe um homem chamado Saulo que ele é perseguidor, e agora ele mostra de que, sendo um homem transformado por Jesus, ele quer agora mostrar. Então, versículo 27, então Barnabé, tomando-o consigo, ou seja, dizendo assim, eu conheço, eu vejo que ele é um homem transformado, ele é diferente, ele agora está pregando o Evangelho, ele agora está falando de Jesus. E ele, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou
como no caminho ele vira o Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andando com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, Saulo passa a ter agora momentos junto aos discípulos, aos apóstolos, e agora cheio de intrepidez, pregando a Cristo, pregando o Evangelho. E vejam que a história conta também, nesse capítulo, a história de uma mulher chamada Tabita, que traduzido significa Dorcas. E esta mulher há nesse relato aqui da história, por isso que é um livro histórico, que nesses versículos de 32 a 43 mostra a história dessa mulher, de como houve, o que houve com essa mulher. E vejamos aqui, e aconteceu a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Nós vamos ver que Enéas era um homem paralítico e agora é curado, não é? E esse milagre fica notório, porque muitos conheciam esse homem como paralítico, e agora ele andava, né? E isso é o poder de Deus na vida daqueles que falam de Jesus, que pregam o Evangelho. E diz assim, e aconteceu, o versículo 32 do capítulo 9, e aconteceu o quê? Passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Glória a Deus. Jesus Cristo tem dado saúde a muita gente hoje, na pregação do Evangelho. Pessoas que têm ouvido falar de Jesus, dizendo que Jesus dá saúde, que Jesus liberta, que Jesus é o Senhor da vida. E diz, no versículo 34, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os habitantes de Lida e Sanora e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Muita gente precisa ser convertido com a sua palavra. Muita gente precisa ser convertido com a nossa palavra, dizendo que em Jesus há vida, que Jesus dá saúde. Muitos vão crer em Jesus por conta dessa palavra. E Pedro trazia aqui agora a essa pessoa chamada o Enéas, que há 8 anos estava paralítico, agora ele levanta e anda em nome de Jesus. Então, é preciso que as pessoas possam crer não só que Jesus, ele é saúde, ele cura, mas que ele é o Senhor da vida. É que ele que propaga a vida eterna. É necessário que a gente possa crer nisso. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. E esta cheia de boas obras e esmolas que fazia. Existem muitas pessoas que na sociedade, ela não precisa mostrar, ela não precisa levantar a voz e dizer, eu sou isso, aquilo, mas os seus atos. Então é necessário que a igreja também, que haja em nós esse fazer, esse ajudar as pessoas, e não fazer tocar trombetas, porque Deus sabe, Deus conhece. Então é necessário que a gente possa ter compaixão das pessoas e também procurar ajudá-las, mostrar através
que Jesus é na nossa vida e nós fazemos também boas obras. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram no quarto alto, ou seja, no lugar separado, onde colocavam as pessoas, naquela época, nas casas, no local mais alto, colocavam as pessoas que haviam morrido para assim serem veladas. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir a ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E eles, dando a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lha viva. E isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor Jesus. Então vemos aí essa história de Dorcas, e vamos conhecer nesses capítulos vindouros, né, os próximos capítulos, de que ela se tornou uma ajudadora, não é? Ela ensinou a Paulo a também ser alguém que trabalhasse fazendo que foram mostrados os trabalhos que ela fazia, que aquelas viúvas dizem, cadê? Mostrando túnicas. E Dorcas também era fazedora de tendas. E Paulo vai aprender com ela isso aí. A gente vai ver nos estudos posteriores a ação de Dorcas na vida deles. Então, meus amados irmãos, é um livro extraordinário, o livro de Atos. E a gente tem aprendido muito o que traz para a igreja este livro. E a gente percebe de que a igreja, ela tem o propósito. Todo o propósito da igreja, na leitura desse livro histórico, nos últimos dias que Jesus passou com os apóstolos, instituiu a chamada Grande Comissão. Então, a Grande Comissão era justamente isso. Era que fosse anunciado, pregasse o Evangelho. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Esta deve ser a missão da igreja. E o livro de Atos, ele mostra que os apóstolos, eles estavam pregando o Evangelho, eles estavam libertando pessoas, eles estavam curando em nome de Jesus. E é essa a mensagem da igreja, é mostrar que ainda hoje os milagres acontecem, de que no nome de Jesus pessoas são libertas, pessoas são curadas. Essa deve ser o propósito da igreja, não é? Que a gente vê lá enfatizado no livro de Mateus 28, 18 e 20, que é a grande comissão. Ela possui uma ordem que é fazer discípulos. Fazer discípulos. Esta é a mensagem da igreja hoje. Fazer discípulos. Precisamos falar do Evangelho. Precisamos conhecer a história da igreja e falar do Evangelho de Cristo. Fazer discípulos. Fazer novos Saulos transformados. Fazer novas Dorcas transformadas no poder do Evangelho. Fazer novos etíopes transformados. Essa é a missão da igreja. Esse é o propósito da igreja. A ordem imperativa de Jesus cumpre-se à medida em que 4 ações acontecem com os verbos do modo genuíno, indo, não é? Esse verbo, ele tem que ser mostrado, né? A ordem de Jesus foi essa: indo, pregando, batizando-a e ensinando. Indo por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando-a e ensinando. Esta
Estes são os verbos que devem ser colocados em prática pela igreja: ir, pregar, batizar e ensinar. Ensinar para que eles possam fazer novos discípulos. O propósito dado à igreja. O primeiro versículo deste livro informa que antes de ascender ao céu, Jesus deixou os mandamentos para os apóstolos. Além da grande comissão, Jesus ordenou que eles esperassem a promessa do Pai, que foi ficar em Jerusalém até que sejais revestidos. Na última ceia, Jesus prometeu que mandaria o Espírito Santo agora ordenou a eles que eles aguardassem, só dessem o primeiro passo em obediência à grande comissão depois que da promessa fosse cumprida. Então daí nós vemos de que a igreja é a nova missão da igreja é essa, é estar cumprindo os mandamentos de Jesus, de ir pregar o evangelho a toda criatura. E só encerrando aqui nesse estudo de hoje, de que a promessa de Jesus também está lá em Isaías 40:31, que diz que aqueles que pregam o evangelho voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que confiam no Senhor Jesus Cristo, eles são cheios, porque ele voa mais alto como águia. De que forma? Com ousadia na pregação do evangelho, estando cheio do Espírito e ali falar do evangelho. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ou seja, quando a gente começa a colocar em prática essa mensagem do ir e pregar o evangelho, a gente começa a ter agora a força do Senhor em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar. No próximo estudo nós falaremos do capítulo 10 em diante, do centurião Cornélio, não é? Onde Pedro ora por ele. Capítulo 11, Pedro justifica-se perante a igreja em haver batizado Cornélio, porque Cornélio não era judeu. E assim a gente vai ver, dar continuidade a esse livro maravilhoso, do livro de Atos, pregando assim, mostrando a forma de pregar o evangelho através da igreja primitiva. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais comprometidos com Ele, assumindo os propósitos da igreja, de ir, pregar, batizar e ensinar. Nós queremos agradecer aos nossos visitantes e lembrar que à noite nós temos a ceia do Senhor. Os visitantes, aquelas pessoas que se fizeram presente e a gente tem acompanhado aqui, que Deus possa abençoar cada um de maneira especial, de maneira maravilhosa, para que vocês cada vez mais sintam o desejo de estudar a palavra de Deus, sintam o desejo de buscar em Deus aquilo que Ele quer trazer para nós nos dias de hoje, e nos incentivar e nos alertar a sermos a igreja do Senhor no dia de hoje. E a mensagem é: ide, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe a amada igreja, Deus abençoe aos amigos, os irmãos que estavam acompanhando esta transmissão da EBD. Vamos só relembrar os irmãos as perguntas que foram feitas no domingo passado. E creio que os irmãos já responderam, já participaram da enquete. O que Pedro e João disseram ao homem que lhes pediu dinheiro? O que foi que Pedro disse? É fácil. Quantas pessoas ao todo estavam reunidas no cenáculo? Também, uma pergunta que está lá escrito, quem leu, quem participou dos estudos viu. O que apareceu sobre os apóstolos após orarem no dia de Pentecostes? Muito fácil também, já foi. E para hoje, nós temos 3 perguntas que os irmãos vão participar da enquete e assim respondendo, e assim a gente vai
observando e vamos declarar quem são os irmãos que estão participando, dando as respostas corretas. O que aconteceu com Saulo após ver Jesus na estrada de Damasco? Estudo de hoje. Quantos diáconos foram escolhidos em Jerusalém? E o que aconteceu com o casal Ananias e Safira? Esses foram dos estudos passados que você pode responder. Participe dessa enquete e glorifique ao Senhor, porque Ele é fiel em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos faça ter um domingo na sua presença. Lembrando mais uma vez aos irmãos da igreja que hoje à noite é dia de ceia. Prepare na sua casa a sua ceia. Você estará acompanhando pela internet, pelo YouTube, mas você vai preparar a sua ceia, o vinho, o pão, e assim está acompanhando a ceia no momento em que ela acontece lá na igreja, na transmissão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine cada vez mais sobre a sua palavra.